Esse é o trabalho de história e nós vamos falar sobre o Ku Klux Klan. Alunos Isadora Dochlara, Luane e Giovana. Após o conflito, uma das principais questões que foram discutidas foi da reintegração dos territórios do Sul à União. Não se sabia ao certo a quem caberia essa decisão, se seria o presidente ou se seria o Congresso. Tinham defensores que defendiam a reintegração total e tinham os que defendiam a reintegração moderada. Essa discussão dessa ação também se levava até os direitos dos escravizados libertos. Naquela época, o presidente era Abraham Lincoln, só que ele não viveu o suficiente para fazer a reintegração. Ele foi assassinado no dia 14 de abril de 1865 por um sulista inconformado com a derrota na guerra, chamado John Wilkes Booth. Quem assumiu o governo foi seu vice-presidente Andrew Johnson. Ainda em 1865, foi criado o Código dos Negros, que era basicamente a proibição de ex-escravizados de terem o direito de escolher onde trabalhar, onde se reunir, de casar com pessoas brancas, não podiam ingerir bebidas alcoólicas e não podiam também possuir armas de fogo. Caso alguma dessas medidas fossem descumpridas, eles sofreriam pena, como pagamento de multas, punições corporais ou até mesmo ser vendidos em leilões. Posteriormente, os códigos dos negros queriam incluir questões como o direito ao sufrágio, o uso de instalações públicas e instruções escolares, entre outras medidas racistas, que ficou conhecida como o nome genérico de Jim Crow Laws. O grupo Ku Klux Klan foram criados em Nashville em 1867. Eles eram excludentes, mas não apenas os negros foram combatidos, mas também os brancos foram seus defensores, como chineses, judeus e outros grupos inferiores. Seus rituais utilizavam de vestimentas de lençóis brancos, que simbolizavam os senhores escravizados mortos na Guerra de Secessão. Eles eram apoiados por proprietários de terras sulistas e os seus integrantes, majoritariamente brancos de baixa rendas e descontentes com a abolição e o desenrolar da guerra. Em 1882, o governo dos Estados Unidos declarou a KKK como inconstitucional e ela foi enfraquecida. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre como aconteceu as três primeiras fases. A primeira fase ocorreu de 1865 até 1871. A divergência sobre essas datações foi responsável por disseminar violência no sul dos Estados Unidos e sofreu intensa repressão do governo norte-americano, destacando-se em Third Force Act em 1871, lei que ampliou os poderes do governo para reprimir a clã. A segunda fase iniciou-se em 1915, quando o clã reapareceu na Geórgia, sul dos Estados Unidos. Centenas de ações violentas dos membros do clã foram organizadas, e essa organização terrorista alcançou seu auge, possuindo 4 milhões de membros nos Estados Unidos e conquistando influências, inclusive por meios políticos. E foi nessa fase que a cruz em chamas transformou-se no símbolo do clã. A terceira fase iniciou-se a partir da década de 1950 e foi considerada uma reação de brancos racistas contra o crescimento das manifestações e ações promovidas pelos negros que lutavam contra o racismo e a segregação. E esta fase se estende até os dias atuais.